Boa noite! Estamos aqui com o programa Fé, Vida e Saber. Hoje nós temos até público, hein? Ó, temos aqui a Dadá Virgínia Maria nos assistindo. Hoje vai ser muito bom, então boa noite para quem estiver me ouvindo. Boa noite, Dona Maria da Graça. Eu espero que a senhora já esteja atenta para nossas orações de hoje. E hoje, ó, livrinho dos Provérbios de Salomão, consulte a Bíblia, diz assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Nossa! Pondere o que fala ou executa, caso contrário terá problemas com o que deseja. Sério, né? Muito sério. É muito importante, ó, gente. Diz que a palavra, quando ela sai, já foi, não volta mais, né? Não se conserta mais, né, Dadá? Sim. Exatamente. Eu também concordo. Eu acho que a gente tem que pensar antes de falar, para não falar besteira. Né, Virgínia? É, sim. Ó, tá vendo? Ó, nós temos aqui um público aqui atrás. Ninguém quer aparecer, mas está aqui me assistindo. Tá? Olha aqui. Veja o que diz aqui o padre Reginaldo Manzotti. É possível que promete o demônio o mundo por só uma... Opa! É o padre Antônio Vieira. Hoje eu tô com o público aqui. Eu me esqueci até de olhar o livro, ó. É possível que promete o demônio o mundo por uma só adoração, por um só pecado. Por quê? Porque o demônio quer que a gente peque. O demônio não fica satisfeito como uma pessoa justa, honesta, verdadeira. Ele quer pecado, né? É o que alimenta o demônio é o pecado. Outra, o demônio e o valor das almas. Em que andou errado o demônio ao oferecer a Cristo mundos? Ó, Jesus foi ofertado a Jesus um mundo para que ele adorasse o demônio, mas ele não caiu nessa. Então, o que a gente faz, né? As balanças em que se pesam as almas. Se Cristo recebesse o mundo todo e ficasse senhor dele e entregasse sua alma ao demônio, ficaria bom mercador. Faria bom negócio? Claro que não, né? Perderia o amor de Deus? Perderia Deus. Ele não seria mais o filho de Deus, mas ele era o filho de Deus. O que fez hoje o demônio por uma alma alheia? O que diferente preço compra hoje o demônio as almas do mundo? Gente, é tanta violência, tanta gente cruel. O que faz? Ontem a gente falou sobre espíritos maus, espíritos que se apoderam das pessoas. E o que eu falei? Eu acho que o espírito que se apodera da pessoa é justamente quando a pessoa está muito revoltada, dentro dela parece que sai um demônio, não é assim? E assim, fulano está endemoniado. Então, eu acredito que seja isso. Aí Jesus expulsa o demônio, o que acontece? Jesus faz aquela pessoa ficar boa, ela se transforma. Boa noite, deixa eu ver quem é, não sei quem é, mas se diz que amei, eu também amei, você está aí comigo, tá? Que beleza. Tá vendo como é ótimo? Hoje nós temos aqui uma tarde maravilhosa. Aqui nós temos um público aí fora, em vocês, aqui online também, outro. Então tá me deixando assim bem à vontade. Como eu gosto muito de falar, tá ótimo, né? Ideia fixa. Nossos textos casados, hoje eu casei com esse ideia fixa, tá? Combate a ideia fixa do mal na tua mente, porque o mal está na nossa mente. O demônio domina a nossa mente, e é na nossa mente, é na mente das pessoas maldosas, das pessoas que estão acometidas da parte maligna que tem, porque nós temos uma parte ruim e uma parte boa. Mas para a gente viver bem, a gente tem que cultivar a parte boa, né? Então nós temos que manter nossa mente sempre alimentada do bem, tá? Não ofereça sintonia às trevas. Escolhe o alimento espiritual que te nutres. Fuja do que possa influenciar-te negativamente. Claro, você tem que procurar viver a vida bem feliz. Deus não quer ninguém infeliz. Deus quer todos os seus filhos felizes. Mas para isso a gente tem que cultivar dentro de nós a coisa boa, o lado bom de nós. A obsessão é uma indução, espécie de hipnose, de outras mentes sobre a tua. Ó, aquela pessoa ruim chega para você e diz, faz,
faz. É como aqueles anjinhos de chifre, um de um lado diz faz, o outro não faz, que tu vai se arrepender. E o outro faz, que tu vai se sentir feliz, tu vai se livrar daquela coisa, né? Mas o que acontece? Você tem que deixar o anjinho bom falar e você tem que ouvir. É muito importante. Não convertas os teus pensamentos em pastos para os espíritos vampirizados. O que quer dizer isso, ou vampirizadores? Os vampirizadores são aqueles espíritos que se apoderam da gente. Mas os que se apoderam de nós, só se a gente deixar, não é isso? Então, a gente não... Como é que a gente não deixa? Vivendo no bom caminho, escolhendo o caminho melhor. A tua vida é o barco, o pensamento é o leme. A ideia infeliz que se demora contigo é sinal de desajuste interior. Ora e ocupa as tuas mãos na tarefa benfazeja. Doe, faça doações, faça caridade. De qualquer jeito é uma caridade. Você pode usar as suas mãos até para acariciar alguém que está triste. Hoje em dia, com a pandemia, você tem que ter cuidado com isso, né? Não é isso? Ideia fixa que incomoda atrai doença, sofrimento e lágrimas. Isso é muito verdade, né? Esse livrinho, ó, Vigiai e Orai, do irmão José, gosto muito de lê-lo. E também a gente pode continuar com essa mesma história, continuando aqui com o padre Reginaldo Manzotti. Olha o que é que ele diz aqui, continuando o pensamento do irmão José. Ninguém gosta de sofrer. Realmente ninguém gosta. No entanto, na maioria das vezes, não temos escolhas. Claro, uma dor de barriga quando chega, quem é que escolhe uma dor de barriga, né? Quem é que escolhe uma dor de dente ou uma dor de cabeça? Quem escolhe uma doença? Ninguém. Então, ninguém gosta de sofrer, mas às vezes é inevitável, né? Enfermidades e doenças, infelizmente, fazem parte da condição humana. A dor e o sofrimento são universais. Tenho pregado com frequência que Deus não manda diretamente os sofrimentos e tribulações, diz o padre Reginaldo Manzotti, tá? Pois Ele é o sumo bem, a plenitude do amor e um Pai amoroso que nos quer felizes. Olha o que eu falei no começo. Deus quer seus filhos felizes. Então, tá sempre quando a gente fala de um livro, o outro também continua. São livros de pessoas religiosas, pessoas sábias que sabem o que dizem, né? E a gente tem que pensar no que diz. Não deve jogar palavras fora. As palavras diz que o vento leva. Mas às vezes, quando ela cai em alguém, ou quando ela cai de uma forma errada, pode ser prejudicial para quem falou e para quem recebeu. Então é muito perigoso se falar sem pensar. E vamos ao santo do dia. Santo Hilário Porcher. Ele é francês. Um dos santos padres da Igreja de Cristo, nasceu no ano de 315 em Porcher. Vocês perceberam que sempre os santos têm o sobrenome do lugar onde eles nasceram? Nem todos, mas muitos, né? São Francisco de Assis, ele é de Assis, né? Nossa Senhora de Fátima não é que ela apareceu em Fátima, né? Santo Antônio de Pádua, é de Pádua? Então, tem muitos santos com o nome, né, de lugares. Então, ele nasceu na França. Buscava a felicidade, mas sua família pagã vivia segundo a filosofia hedonista, ligada ao povo grego-romano, ou seja, felicidade como sinônimo de prazeres, com puro bem-estar. Esse é o significado da palavra hedonista. Pessoa que usa a filosofia do prazer. Estão sempre em busca do prazer e não estão nem aí para outras, principalmente religião. Então, aquele jovem dado aos estudos se perguntava quanto ao fim último do ser humano. Não podia acabar tudo ali com a morte. Foi perseguindo a verdade. Ele foi perseguindo a verdade, ele queria a verdade, ele queria saber se o nosso fim se dava com a morte, ou se existia uma outra vida após a morte. E isso era o trabalho de Santo Hilário de Porcher. O Espírito Santo foi agindo até ele conhecer as Sagradas Escrituras.
O Antigo Testamento o levou a proclamar o Deus uno, que merece toda a adoração. Passando para o Novo Testamento, Santo Hilário foi evangelizado e, numa busca constante, ele se viu necessitado do santo batismo, entrar para a Igreja de Cristo e se fazer membro deste corpo místico. Em 345 foi batizado. Não demorou muito, já era sacerdote e depois ordenado bispo para o povo de Poitiers. Ele sofria com as heresias do arianismo. Santo Hilário, pela sua pregação e seus escritos, foi chamado o Atanásio do Ocidente, porque ele combateu o arianismo do Oriente. No tempo em que o imperador Constâncio começou a apoiar esta heresia, Santo Hilário não teve medo das autoridades. Se era para o bem do povo, ele anunciava com ousadia até ser exilado, mas não deixou de evangelizar nem mesmo na cadeia. Por conselho, o próprio imperador o assumiu de volta em 360, porque os conselheiros sabiam da grande influência desse santo bispo, que não ficava apenas em Poitiers, mas percorria toda a França. Ele voltou, convocou um concílio em Paris, participou de tantos outros conselhos no Ocidente, mas sempre defendendo essa verdade que é Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Santo Hilário de Poitiers foi se consumindo por essa verdade, pelos seus escritos, que chegam até o tempo de hoje, e percebe-se este amor por Jesus Cristo, não só numa busca pessoal, mas de promover a salvação dos outros. No século IV, ele partiu para a glória. Ele teve tantas dúvidas contra a morte, porque ele sabia que ia morrer, mas tinha medo que nós virássemos apenas pó e não tivéssemos um espírito que seguisse outro caminho. Então ele procurava incessantemente as escrituras, procurava ler, porque na época dele era proibido até ler as escrituras, era proibido até encontrar a Bíblia. E eles ficavam presos àquela doutrina da igreja, mas só quem podia ler a Bíblia eram os veteranos. E olhe lá, só os de alta patente, lá dentro, como os cardeais, né, e o Papa. E os noviços não tinham esse direito. Então ele investigou, ele procurou, e se ele encontrou, eu não sei, porque os escritos que eu li não falaram, não disseram, né? Mas, então vamos lá, no século IV ele partiu para a glória, e Santo Hilário, rogai por nós. E essa foi a leitura do santo do dia. Não é um santo que tem a palma de mártir, ele não tem a palma, mas é um homem, como eu digo sempre, a importância de lermos o santo do dia é ter conhecimento, conhecer as pessoas que viveram antes de nós, que tiveram uma vida de pecado, que se converteram e chegaram a ser santos. Nós também somos santos. Se o que nós fizermos aqui de pecados, e se pecarmos demais e nos redimirmos antes de morrer, com certeza vamos chegar lá santo, né? Vocês concordam com isso, gente? Sim. Olha aí, quem está aqui que diz que concorda, né? E vocês, se concordam, né? Marivaldo, não sei onde você está, a Angélica ainda não apareceu, mas tenho certeza que está nos assistindo. Boa noite, Meriane. Boa noite, Nilza, Cleice, Beto Aquino, Paulo Aquino, que ainda hoje falou comigo. Boa noite, vocês. Nilza Ferreira. E Helena Teixeira. Olha, tudo vai dar certo, é só ter paciência, tá? E vamos ver o evangelho de hoje, que eu sei que vocês estão esperando, né? Vamos ver o que ele nos diz, o que ele nos fala hoje. Hoje nós temos o evangelho do dia, quarta-feira da primeira semana do tempo comum. Hoje é 13 de janeiro. Será que alguém já foi para a igreja, Nossa Senhora de Fátima? Hoje é dia das pessoas, dos devotos de Nossa Senhora de Fátima. Eu sou devota dela, mas ainda não vesti branco. Devia até vestir, né? E é o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de 29 a 39. Tá com short branco? A Virgínia tá de blusa e a amiga dela tá de short, dá certo. Curou muitas pessoas de diversas doenças.
Vamos ver o que ele diz aqui, o que Marcos diz no evangelho dele. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu. Ah, coisa boa a gente acreditar em Jesus e a gente saber assim, sentir que ele está pondo a mão na gente, né? E ela começou a servi-los. É tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente à casa. Jesus curou muitas pessoas e diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi por isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, Jesus veio pregar a palavra de Deus. Jesus veio para falar do reino de Deus. Veio para chamar o povo à conversão. Nós sabemos tantas histórias a respeito de conversão, que até mesmo na história de Ló, que teve a família dele, perdeu a mulher, né, para a vida de glória que ela achou que era, a vida dos prazeres, a vida dos bens materiais, que ela se iludiu tanto, né? E assim a gente sabe que foi a destruição de Sodoma, né? E ela disse que virou estátua de sal porque ela não podia ver o que ia acontecer atrás, mas ela não podia olhar. Por que ela não podia olhar? Porque Jesus disse a Ló: "Leva tua família, porque a cidade vai ser destruída." Mas tem uma coisa: não olhem para trás. Só ela olhou. Por quê? Porque era muito difícil ela desapegar. E tem muita gente que prefere morrer do que desapegar do que tem, né? Morre pelo celular. Então, eu estou descendo para cá, para a terra hoje, a gente realmente não discutir quando alguém diz: "Passa o celular, passe. Passa o dinheiro, passe." Né? Melhor passar o dinheiro, passar o celular do que passar a vida. Fica sem o celular. "Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar outro." Mas aí se você morrer, né? Então é assim. Então Jesus veio para a conversão dos homens. Por isso que no evangelho de ontem ele dizia: "Vem, siga-me e sereis pescadores de homens." E é na palavra que a gente pesca os homens. É nessa pregação que eu estou fazendo aqui que a gente pode conquistar muitas pessoas a acreditar em Deus. Eu sei que quem está assistindo já está assistindo porque acredita em Deus, mas assiste pois justamente gosta de ouvir o evangelho. E hoje, com as igrejas assim tão restritas, faz muito bem a gente assistir o evangelho atualizado, é o evangelho da CNBB. Como eu sempre digo, compartilhem, passem para as pessoas que estão em casa, para eles assistirem. Ligue para fulano: "Olha, vai ter um evangelho lido daqui a pouco." Eu sei que tem muitos outras, tem o padre Reginaldo Manzotti também, que quase nessa hora ele também está fazendo a mensagem, passando a mensagem dele. Eu também acompanho o padre Reginaldo Manzotti, né? Então é muito interessante você participar desse momento tão difícil, desses momentos onde você pode entregar o seu espírito a uma coisa mais elevada, você se sente melhor. Eu me sinto muito bem quando eu termino de ler tudo isso aqui. É como se o meu mundo melhorasse. E eu sempre, como o padre Antônio Vieira, não sei se é porque eu leio muito, ele sempre faz o sermão dele voltado para ele, eu também faço voltado para mim. Quando eu digo uma coisa para alguém, não estou dizendo para alguém, estou dizendo para mim mesma. Eu preciso de uma conversão, eu preciso de Deus, eu preciso da oração. E todos nós precisamos. Não precisa, ninguém é assim: o pregador é bom. Não, o pregador só é bom quando ele também precisa da pregação que ele faz. E eu preciso, posso até nem ser tão boa, mas eu preciso da pregação que eu faço.
E eu queria que essa pregação fosse multiplicada, que cada um de vocês multiplicasse em casa, discutisse em casa. Poderia ouvir, passar. Quem não assistiu agora pode vir mais tarde. Quero mandar uma boa noite para Paizinha da Algisa, Socorro Melo lá no Rio de Janeiro. Deve estar na novena lá, assistindo as novenas lá do padroeiro da cidade, né? E quem é o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro? São Sebastião, né? Pois é, deve estar, né? Domingo lá em São Paulo, Cosminha, meus primos, Paizinha, Leogênia, Loíla, que aniversariou ontem. Gostaria até de dizer o nome dos aniversariantes de hoje, mas eu não trouxe a relação e o meu diário aqui, ainda não funciona tão bem mais. E eu acho que nem funcionaria com muita gente. É difícil você gravar o nome das pessoas e dizer parabéns. Mas Juscelina, um abraço para você. Dona Maria da Graça, não deixe de assistir todo dia, tá? Todo dia eu lembro da senhora. E Marivalda, Angélica, Ludmila, que também está sempre comigo, Meriane, um beijão bem grande. E boa noite!